Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje eu fiz uma atividade com as crianças que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, ok? Vamos lá? Então tá. Ontem nós trabalhamos algumas páginas do livro. Vou começar, né? Vou explicar o que nós fizemos. Na terça-feira, eu enviei para o grupo do WhatsApp, né, dos alunos, um vídeo com a história que a professora Lúcia contou, que é As Famílias do Mundinho, da Ingrid B.C. Maia. Esse mês a gente está trabalhando o tema família, e aí a gente aproveitou essa história da Ingrid, que trata um pouco sobre os vários tipos de família que existem no mundinho. E aí a gente enviou no grupo, ok? E as crianças assistiram esse vídeo antes de entrar na aulinha. Quando as crianças entraram na aulinha, eu escolhi algumas páginas do livro de história para a gente poder trabalhar um pouco sobre o que traz a história da criança. A história da criança começa no nascimento e que alguns objetos e documentos contam essa história das crianças. E aí, na aulinha de ontem, aproveitando essas páginas dos livros que contavam sobre duas histórias, a história de um rapaz que nasceu no dia que o cometa Halley passou. Aí teve uma outra história também que a gente aproveitou no livro, que é contando sobre que o menino nasceu no dia de um jogo de futebol em que um jogador fez um gol pro Atlético e aí acabou que o pai era torcedor e colocou o nome do menino em homenagem ao jogador de futebol. E aí, aproveitando esse momento desse trabalho com o livro didático, tudo em sequência, né? Começamos com a história literária da Ingrid B.C. Maia falando sobre as famílias do mundinho. Pegamos a deixa do livro didático, que falava um pouco sobre como surgem as histórias das pessoas, quais os objetos que carregam essa história e fortalecem essas histórias, os documentos. E aí eu aproveitei para mostrar para as crianças um pouco alguns objetos que trazem essas lembranças pessoais minhas e que podem trazer também das crianças. Aí eu mostrei para elas a caderneta do recém-nascido, a caderneta do bebê. Mostrei as duas cadernetas. Eu tenho dois filhos. Mostrei para elas as duas cadernetas do bebê recém-nascido. Mostrei para elas que eu guardo a toalha de batismo da minha filha. Essa é da minha filha, tem do meu filho também, a toalha de batismo. Mostrei para as crianças o pentinho que eu guardo do meu filho, a pulseirinha de identificação. E aí a gente conversou um pouquinho sobre essa pulseirinha, porque aparecia esse tema no livro, né? Falando que a pulseirinha é justamente para identificar a criança, né? Antigamente acontecia muito de ter troca de bebê na maternidade, porque não existiam esses tipos de identificação, então acontecia muito do bebê ser trocado, nascia e lá na hora de dar banho tudo trocava, e às vezes só ia descobrir quando a criança já estava grande, por causa das mudanças genéticas, né? As características muito diferentes da família. E aí, eu falei que muitas mães guardam a pulseirinha de identificação que fica no bracinho do bebê quando ele está no hospital, porque é uma recordação da história da criança. Também mostrei para as crianças o pedacinho, né, do cordão umbilical, e aí foi bacana. Não na hora da aulinha, porque não deu tempo, né, gente? Mas quando eu fui fazer a tarefinha de casa com meu filho, ele ficou muito curioso em relação como que caiu isso, como que saiu. Então eu tive que pesquisar para mostrar para ele como que era. Ele viu fotos, ele viu o vídeo de como que é a limpeza do umbigo. Aí ele ficou curioso, isso cai, isso corta, isso dói. Muitas perguntas surgiram a partir disso. E aí
ele viu que a ligação dele com a mãe, né, comigo, era maior do que ele pensava, né? E, e ele ficou um pouquinho de vergonha de falar na hora de gravar o vídeo, mas muitas mães guardam um pedacinho do cordão umbilical, que traz um pouco da história dos bebês, dos nossos filhos, da nossa família. Também guarda chupeta, tá? E aí foi legal, foi muito legal, porque conforme eu fui mostrando esses objetos, as mães começaram a se movimentar na hora da aulinha, pegar foto, sapatinho, brinquedo. Então, conforme eu fui mostrando as minhas coisas, o pessoal na casa começou a se movimentar também para mostrar para mim. E já era previsto para ontem a tarefinha de casa, que era justamente essa. Eles perguntarem às mães sobre a história do nascimento deles, o que aconteceu no dia que eles nasceram, contar um pouquinho dessa história para gente e mostrar alguns dos objetos que contam a história deles. E eu tenho recebido os vídeos muito interessantes, histórias muito bacanas. Muito bom a gente aproveitar esses momentos para reforçar a história da criança, né? Valorizar a história da criança, ela saber que ela tem uma história, que teve uma escolha de nome, que o parto às vezes teve um acontecimento, que tem documentos. Teve uma mostrando caderneta de vacina, álbum de um bebê com um pedaço de unha, cabelo. E a gente vê que ao mostrar isso, tanto as crianças quanto os familiares, eles demonstram ali uma emoção, um sentimento familiar, e a gente percebe o quanto isso é valorizado quando eles gravam um vídeo para mandar para gente. Foi muito bacana, tem sido muito bacana. E aí eu também mostrei para as crianças essa meia, que é do meu esposo. Essa meia tem 40 anos. Essa meia era do meu esposo quando ele era bebê. E aí, quando eu tive meus filhos, a minha sogra me deu. Os meus filhos chegaram a usaram não por necessidade, mas usaram por questão de valorização mesmo, de sentimento, né? De usar a meia que foi do pai. E aí eu guardei, a minha sogra já não é mais viva, mas a meinha fica de lembrança pra gente aqui. Tem mais coisas, gente, só que não dava para mostrar tudo, né? Eu quis selecionar algumas assim, só para eles terem noção do que eles poderiam achar em casa. E aí eu selecionei duas fotos, uma foto de quando eu era bebê, porque as crianças olham a professora e não fazem ideia que a professora já foi criança, que a professora já foi bebê. E aí, quando eu mostrei a foto, eles ficaram assim olhando. Aí eu falando: olha, a tia estava chorando, gente. E eles olhando assim, curioso, né? Como assim? A tia chorava, era bebê, usava fralda. É muito interessante essa imagem que eles têm da gente, né? Achar que a gente já nasceu assim, com 38 anos. E aí eu mostrei também uma foto de quando eu estava na classe de alfabetização. Eu expliquei para eles que quando eu tinha nessa foto, eu tinha a mesma idade deles. Só que eles estudam no primeiro ano, e na época, quando eu estudava, era classe de alfabetização, CA. Aí eu mostrei para eles, tá vendo? E mostrei também essa foto aqui, que foi um Dia das Mães na escola. Bom, compartilhei com vocês um pouquinho da minha vida pessoal, mas foi a partir dessa atividade na qual eu mostrei para eles os objetos que eu tenho sentimento na minha vida, que foi um estímulo para que eles começassem a revirar as coisas, saber as histórias. E tá sendo muito bacana o retorno que eu tô tendo em relação a esse tema família, identidade, tá sendo bem bacana. E aí, na sequência, eu trabalhei numa página do livro também, que tem aquela música família, família, papai, mamãe, titia. Vou colocar o link para vocês do vídeo que eu coloquei para eles assistirem. Para trabalhar essa música. E aí nessa música, o que nós fizemos? Nós
pintamos, nós colorimos algumas palavras dessa música. Nós colorimos a palavra família, nós colorimos a palavra papai, mamãe, titia. Deixa eu lembrar, gente. Vovô, vovó, sobrinha, cachorro, gato e galinha. Eu fui sinalizando qual palavras eles tinham que achar no livro, eles têm o livro, e aí eles foram colorindo. Finalizamos a aula ontem, a tarefinha de casa de ontem foi justamente fazer o vídeo, contando um pouquinho da história deles e mostrando alguns objetos que valorizam essa história, né? E aí a atividade de hoje foi uma continuação da atividade de ontem, por isso que eu tô fazendo um vídeo só. E aí, na atividade de hoje, o que eu propus? Eles têm um jogo que eles receberam, que é um jogo de letras e imagens. Tem o link desse jogo aqui no meu canal. E aí, eu pedi para que eles selecionassem, já deixassem separados as letras. Justamente as letras das palavras que nós trabalhamos. O F de família, o P de papai, o M de mamãe, o T de tia, o V de vovó e o S de sobrinha. Não separei cachorro, gato, galinha não, porque senão ia ficar muitas letras, muitos materiais para eles manusearem. Eu delimitei em seis para a gente poder trabalhar. Essas letras iniciais. E aí eles separaram essas letras, ok? E além de separar essas letras, os cartãozinhos com as letras, eles separaram também cartãozinhos com imagens, com a letra F, faca, foca, ferradura, com a letra P, pato, pena, pipoca, com a letra M, macaco, mala e meia, com a letra T, tatu, tomate, tomada, com a letra V, vela, vovó e vovô, e com a letra S, sapo, saia e sacola. Ok? Então, aí o que eu falei? Primeiro nós vamos usar as letras. Deixem separadas as imagens que a gente vai usar primeiro as letras. Fiquem com as letras que a tia Tereza pediu para vocês selecionarem aí. E aí eu fui falando. Hoje eu fiz o contrário. Eu não comecei com a janelinha. Eu falei, pedi para que eles repetissem na casa deles, para eles identificarem qual era a letra inicial. Então eu falei, família. Em que letra começa? Me mostrem um cartãozinho. Aí eles me mostraram o cartãozinho da letra F. E aí eu mostrei para eles. E aí, acertaram? Família? Ok. Família, letra F. E papai, com que letra começa? Aí eles me mostraram um cartãozinho. Aí eu mostrei para eles, ok, que estava ok, correto. E aí mostrei a palavra papai. Falando letra por letra, tá, pessoal? Falando letra por letra, não, minto. Valorizei só a primeira letra e fiz a leitura das sílabas, tá? Papai. Mamãe. Aí eles me mostraram o cartãozinho da letra M. Algumas crianças que não mostraram o cartãozinho falavam, olha bem, fala aí na sua casa, essa letra. Mamãe, ó, letra M, muito bem. E. Titia. Titia, começa com que letra? Me mostra um cartão. Eles me mostraram, eu mostrei. Tia. Começa com a letra T, muito bem. Vovô, começa com que letra? Me mostre um cartão. Isso, ok, vê se tá certo. Isso. Vovô. Isso. Aí eles já têm essa noção que para escrever vovó é só trocar o acento. E a última palavra, sobrinha, ok? E aí expliquei, conversamos que sobrinha tem segredinho no R intrometido, no NH, ok? E aí eles me mostraram um cartãozinho de cada letra. Aí já é bacana. Aí nessa parte também eu pedi que os pais não interferissem, porque eu queria justamente ver se as crianças estavam sabendo a letra inicial, ok? E aí depois dessa parte, eu pedi para que eles deixassem os cartões das imagens e no caderno deles, eles fizeram esse quadro aqui, tá vendo? Com 6 espaços,
com a letra F, P, M, T, V e S. Eles fizeram esse quadro no caderno e tinham lá os cartãozinhos com as imagens. Aí eu li as seguintes pistas para que eles me mostrassem o cartãozinho da letra correta, ok? Manuel, aquelas figuras que você usou na hora da aulinha tá aí na mesa? As figuras da pipoca, do sapo, tá aí? Guardou, ele guardou, gente. Guardou, tá guardado. Não vai dar para mostrar, que eu queria mostrar para vocês as figuras. E aí, vamos lá. Aí eu comecei, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A tia Tereza vai falar a dica e vocês vão me mostrar o cartão que representa essa imagem, tá? Começa com a letra da família. A gente já trabalhou ontem, trabalhou hoje. Letra F. É um objeto que passa manteiga no pão. Aí eles pegaram a faca. Quando eles pegaram a faca e me mostraram, que eu vi todo mundo tinha pego a faca, aí o que nós fizemos? Eu orientei que eles iam desenhar aqui a faca e iam tentar escrever. E aí, antes de começar essa atividade, eu expliquei aos pais que nessa tarefa era para deixar a criança fazer a escrita do jeito dela, sem a interferência de nenhum adulto, justamente porque eu queria ver como que estava essa escrita espontânea deles. E aí teve criança que queria escrever, né? Queria tentar, ainda combinei com elas. Olha, a gente pode até não saber, mas a gente não pode deixar de tentar. Nós precisamos pelo menos tentar escrever. A gente fala, faz o sonzinho e tenta escrever do nosso jeitinho. E aí eu frisei bastante que, mesmo que faltasse letra, não era para os pais interferirem. Tem várias atividades que a gente faz com as crianças que a gente ajuda. A professora ajuda, os pais ajudam, né? Porque é um momento ali que a gente está trabalhando em cooperação. O pai ajuda as crianças, a mãe ajuda, o professor ajuda, os amigos, um ajuda o outro. Mas nessa atividade de escrita espontânea, não era para ter interferência dos adultos. Era a escrita da criança. E aí, se a criança falasse, eu não sei, eu não quero, não tem problema, não tem problema. Mas aí eu fui conversando durante a aula, né? Eu vi que tinha criança que não queria escrever, porque elas falavam, eu não sei, tinha criança que chorou. E aí eu peguei e falei o seguinte, olha só, tudo bem, né? A gente pode não saber a palavrinha toda, mas, por exemplo, o Fá, vocês sabem? Ah, sei. E aí, de pouquinho em pouquinho, saiu alguns. Não foram todos que escreveram, tá? Mas aí a gente conversou muito durante essa aulinha para que eles tentassem, ok? Sem a ajuda dos pais, que estavam ali do lado também ansiosos, né? E preocupados. E aí a gente foi. Eles já postaram no grupo algumas tarefinhas, viu umas escritas muito bonitinhas, silábicas com valor sonoro, alfabéticas. E eu expliquei aos pais que, mesmo se faltasse letra, não tinha problema, porque faz parte do processo. As crianças poderiam colocar as letras que elas quisessem. E aí tinha criança falando assim, tia, essa palavra aqui eu acho bem que eu coloquei mais letra do que precisa. Que legal, né, gente? Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. É uma atividade que vale a pena a gente fazer para ver o grau de autonomia das crianças, para ver o grau de insegurança, né? Tem criança que fica muito insegura, para ver, para a gente trabalhar essa questão de tentativa de fugir da escrita convencional, tá? Foi bem bacana essa atividade, por isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí eu vou ler as outras dicas, tá bom? Com a letra, aí começa com a letra do papai, essa foi a segunda. Começa com a letra do papai, é amarela, mas muda de cor quando pula na panela. Que delícia! E aí eles me mostraram o cartãozinho com o desenho da pipoca.
e desenharam a pipoca e tentaram escrever, ok? Do jeitinho deles. Terceira dica: começa com a letra da mamãe. Nela guardamos as roupas para ir viajar. Mala. Aí eles me mostraram o cartão da mala e escreveram e desenharam do jeitinho deles. Quarta, começa com a letra da titia. É um alimento vermelho que combina com salada com alface, na salada com alface. Aí eles me mostraram o cartãozinho do tomate, desenharam e escreveram do jeitinho deles. Quinta dica, começa com a letra da vovó, usamos para iluminar quando acaba a luz. Aí eles desenharam e escreveram do jeitinho deles. E a última dica, começa com a letra da sobrinha, é um animal guloso que adora comer mosquinhas. Eles desenharam, mostraram o cartão do sapo. Eu acho que eu fui rápida demais, né? A primeira foi a faca. O segundo, que é amarela e muda de cor quando pula na panela, pipoca. Começa com a letra da mamãe, nela guardamos as roupas quando vamos viajar. A mala. Começa com a letra da titia, um alimento vermelho que combina na salada com alface. Tomate. Começa com a letra da vovó, usamos para iluminar quando acaba a luz. A vela. E o último, começa com a letra da sobrinha, é um animal guloso que adora comer mosquinhas, o sapo, ok? E aí, eles desenharam, escreveram, coloriram e postaram a foto no grupo para a tia Tereza poder ver como que estava a escrita deles, ok? Muito interessante essa atividade, bacana, tá? E aí fala assim, poxa, mas você... e as crianças que estavam chorando, que foram, no caso, 2, né? Que choraram. A gente estava com um grupo de 14 crianças. A gente conversou, né? A gente conversou. Não quer escrever, não tem problema. Não é obrigado a escrever. Mas você pode tentar. Se você não conseguir, não tem perigo. É só tentar escrever do seu jeitinho, né? Fala, faz o sonzinho e vamos tentar. Porque como eles estão em casa, nessa questão de quarentena, assistindo aula online, eles não estão tendo, assim, muitos momentos de fazer a tarefa, vamos dizer, sozinhos, né? Então, quando surge uma atividade para eles... Porque, por exemplo, quando está na aula online, tá com a professora auxiliando e às vezes a mãe está do lado, ali, né, ajudando o tempo todo. Então, quando surge uma atividade em que eles precisam, às vezes, ter um pouquinho mais de autonomia e fazer, às vezes, sozinhos, eles se sentem seguros. Cabe a nós ter maturidade para poder conversar, né, e falar que faz parte, que se a gente... não tem escrita errada, né? Não tem escrita errada, justamente porque é uma escrita espontânea, é uma escrita da criança, né? Não é uma escrita convencional. E foi isso, tá? E aí, como atividade de casa, eu passei as páginas do livro de história, páginas 38 e 39, que dá continuidade no que a gente está trabalhando essa semana, que é a certidão de nascimento e a árvore genealógica, tá? Beijão, fiquem com Deus.